Olá, eu sou a professora Adriana Caquiazzi e hoje nós vamos conversar sobre um grupo de doenças que estão denominadas atualmente sob o nome de espondiloartrites. Esse material foi produzido para o uso nas atividades das disciplinas de graduação do Departamento do Aparelho Locomotor, exclusivamente. O conceito de espondiloartrites, até pouco tempo, ele englobava um grupo de doenças com características clínicas semelhantes, que são o acometimento de oligoartrite assimétrica de membros inferiores, o acometimento da coluna vertebral e a ocorrência de algumas manifestações extraarticulares, como, por exemplo, a uveíte anterior aguda unilateral e também uma associação genética relacionada à presença do alelo HLA-B27. Estavam nesse grupo a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica e a artrite associada às doenças inflamatórias intestinais. Isso não deixou de ser verdade, mas atualmente nós temos um conceito mais atual, que é o do espectro das espondiloartrites. Atualmente, a divisão ela se baseia muito mais na predominância do acometimento articular, seja ele então axial ou periférico. De modo que, por exemplo, um paciente com artrite psoriásica pode ter um acometimento predominantemente periférico, o que acontece com a maior parte deles, mas também pode ter manifestações axiais. E da mesma forma com as outras entidades desse grupo. As espondiloartrites axiais, por sua vez, elas podem aparecer sob a forma de um acometimento axial radiográfico e não radiográfico. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, as espondiloartrites hoje podem ser classificadas quando há um predomínio de acometimento axial ou naqueles pacientes que têm somente o acometimento periférico. Nós podemos utilizar também de uma forma mais atual imagens de sacroiliite, que pode ser tanto pela radiografia quanto por uma imagem de ressonância, ou a presença do HLA-B27 num paciente que tem dor lombar duradoura, ou seja, por mais de 3 meses, e que se iniciou antes dos 45 anos. De acordo com a presença da imagem ou do HLA-B27, se o paciente tiver preencher essas características das espondiloartrites axiais, então ele é classificado como a espondiloartrite axial. Naqueles pacientes com sintomas somente periféricos, se o paciente tem artrite ou entesite ou dactilite e mais as características conforme os quadros mostram, nós classificamos esse paciente como espondiloartrite periférica. Isso é para ilustrar uma artrite periférica com uma inflamação e um edema do joelho direito. Vejam que o lado direito está acometido, o esquerdo não, mostrando a assimetria desta manifestação articular. Da mesma forma, nós temos nessa imagem o tendão de Aquiles à direita acometido, as entesites, que são o acometimento dos locais onde os tendões, ligamentos ou cápsulas se unem ao osso, é bastante característico das espondiloartrites. Então, nós estamos vendo uma imagem posterior de um paciente, dos membros inferiores, mostrando o edema da região da inserção do tendão de Aquiles no calcâneo. As espondiloartrites axiais, como eu falei anteriormente, elas podem se apresentar de uma forma não radiográfica, ou seja, o paciente tem dor lombar
Ele pode ter uma sacroiliite demonstrada na ressonância nuclear magnética, mas a radiografia desse paciente é normal. Por isso é chamada de espondiloartrite não radiológica ou não radiográfica. Quando o paciente, além dos sintomas clínicos de lombalgia, ele passa a ter alterações na radiografia simples das articulações sacroiliacas, esse paciente então passa a ter uma espondiloartrite axial e, portanto, ele pode preencher os critérios modificados de Nova York, de 1984, para espondilite anquilosante. Então, todo paciente que tem espondilite anquilosante, ele tem uma espondiloartrite axial, mas nem todos os pacientes que têm espondiloartrite axial têm espondilite anquilosante. Muito se questiona se seria uma mesma doença em estágios diferentes ou se são doenças diferentes. O fato é que eu chamo atenção aqui também para essa evolução do acometimento da sacroiliaca e depois da coluna vertebral com o aparecimento de sindesmófitos. Não é frequente, embora não seja impossível, que um paciente tenha acometimento vertebral sem ter acometimento de sacroiliaca. Vocês podem ver pela evolução ao longo dos tempos a sequência em que ocorre esse acometimento axial. E para estudar se esses pacientes seriam os mesmos pacientes com a mesma doença, né, melhor dizendo, ou se seriam doenças completamente diferentes, vários estudos acompanharam pacientes com espondiloartrite axial não radiográfica para determinar o que acontecia com eles ao longo do tempo, ou seja, quantos evoluíam para espondilite anquilosante, como vocês estão vendo na imagem, uma radiografia simples de articulações sacroiliacas na direita, mostrando uma esclerose de bordas, né, da sacroiliaca, então um acometimento das articulações definidas como grau 2 bilateral, preenchendo, portanto, critérios de Nova York. Mas o que eles encontraram ao longo do tempo é que a minoria dos pacientes evolui da espondiloartrite axial não radiográfica, ou seja, a presença de sintomas e, né, uma alteração na ressonância para aqueles pacientes com espondilite anquilosante. E até o momento, o que nós sabemos é que aqueles pacientes com proteína C reativa aumentada parecem ser aqueles que têm mais chance de evoluir para espondilite anquilosante. Do ponto de vista do acometimento articular da psoríase, ou seja, a artrite psoriásica, como também não há um diagnóstico definitivo, e considerando que até 30% dos pacientes com psoríase vão desenvolver artrite, portanto, a artrite psoriásica, nós utilizamos os critérios CASPA para classificar os pacientes como portadores de artrite psoriásica. Então, num paciente que tem uma doença articular inflamatória estabelecida, né, que o médico avalia que esse paciente tem um acometimento articular inflamatório, se esse paciente preenche pelo menos 3 pontos desses que estão listados na tela, nós consideramos que o paciente é classificado como artrite psoriásica. A artrite psoriásica e as espondiloartrites, né, elas têm diversas manifestações extraarticulares. Então, no caso da artrite psoriásica, 90% dos pacientes, então, têm psoríase, né, que significa que tem alguns pacientes que têm o acometimento articular, mas não demonstram alteração cutânea. Uveíte, como eu disse, é uma uveíte anterior unilateral, né, aguda, e ela pode ser recorrente. Uma prevalência de 7% na artrite psoriásica, enquanto na espondilite anquilosante ela chega a 30%. Alguns pacientes, além de terem artrite psoriásica, o acometimento cutâneo, ainda tem também um processo inflamatório intestinal. Acometimento das unhas, lembrar que muitos pacientes se tratam de micose de unha por muito tempo, quando na verdade o quadro é de psoríase e há uma chance dele desenvolver um quadro articular nas articulações próximas das unhas acometidas.
E a entesite, como nós já falamos, pode acontecer até metade dos pacientes e a dactilite também. Essas são imagens mostrando formas de psoríase, né? Então, a psoríase em placa é a psoríase mais frequentemente associada ao quadro da artrite psoriásica, mas existem outras formas também que podem ocorrer. Nas manifestações articulares da artrite psoriásica, nós temos que lembrar que ela é uma condição inflamatória irreversível, normalmente associada à negatividade do fator reumatoide e pode ser uma artrite erosiva, ou seja, ela pode levar à lesão da estrutura óssea e também da formação, né, da mobilidade articular e a incapacidade funcional. Então, o paciente com artrite psoriásica, ele pode ter tanto a forma espondilítica, ele pode ter a forma da artrite periférica e a dactilite, que é essa inflamação global do dedo, geralmente acontece nos dedos dos pés, terceiro, quarto dedos. E a entesite, que como eu falei para vocês, é a inflamação do local onde o tendão, o ligamento ou a cápsula articular se insere ao osso. Entre as formas de acometimento articular periférico ou melhor, periférico e axial da artrite psoriásica, nós temos alguns grupos, né? As apresentações mais comuns são a de oligoartrite assimétrica de membros inferiores, o acometimento simétrico poliarticular que parece com a artrite reumatoide, e pacientes que têm a forma axial, né? A forma da espondilite anquilosante, da espondiloartrite axial. Duas formas, o envolvimento da interfalangiana distal, ele está associado ao acometimento ungueal, e a forma mais rara, menos de 5% dos pacientes têm a forma da artrite mutilante, felizmente ela é menos frequente porque ela é bastante deformante e incapacitante, como o próprio nome diz. Há uma característica da artrite psoriásica de se acumular ao longo do tempo, de ser progressiva. Vocês estão vendo na imagem as articulações com as linhas interarticulares alteradas, presença de neoformação óssea e alteração. E essa possibilidade de lesão articular é que faz com que nós temos que ir atrás de um diagnóstico e um tratamento precoce. Né? 20% dos pacientes podem ter uma forma igual à artrite reumatoide, mais erosiva ou mesmo a forma mutilante. E a erosão ocorre em até 50% dos pacientes 2 anos após o início dos sintomas. Por sua vez, a espondilite anquilosante ou o acometimento axial da coluna vertebral, ele pode começar apenas com uma retificação da lordose lombar, como vocês estão vendo, né, nesse paciente. Mas com o tempo pode haver a contratura e inflexão do quadril e dos joelhos, né, e o paciente pode então iniciar uma protusão anterior do pescoço. E se não tratado, se essa doença evoluir, o estágio final, né, nos mostra uma cifose grave da coluna torácica e cervical, uma incapacidade de fazer a extensão do pescoço, com um sinal, né, do paciente que não consegue ver o sol, infelizmente. Outras manifestações das espondiloartrites envolvem a ocorrência do eritema nodoso, piodema gangrenoso. Essas duas últimas manifestações estão associadas principalmente às espondiloartrites das doenças inflamatórias intestinais. Essa próxima imagem mostra uma ceratodermia ou um ceratoderma blenorrágico, que pode estar associado às artrites reativas, que são aquelas que ocorrem após uma infecção do trato geniturinário ou trato gastrointestinal. Aqui uma imagem, né, para ilustrar uveíte anterior aguda, que geralmente ela é unilateral, ela acomete a câmara anterior e ela tem uma remissão espontânea, mas infelizmente é recorrente. E a presença do HLA-B27 aumenta o risco da ocorrência da uveíte.
Aqui uma ilustração de um exame de mucosa intestinal mostrando as lesões da doença de Crohn, com ulcerações profundas e ilhas de mucosa, com regeneração no entremeio. Só para a gente lembrar, né, que as ênteses são hoje definidas, né, como um complexo êntese-sinóvia, e elas estão localizadas centralmente na fisiopatologia das espondiloartrites. Elas estão associadas à membrana sinovial, então elas se parecem muito. A função fisiológica desse complexo é dissipar o estresse do movimento e do esforço, mas esse mesmo estresse pode ser o ponto de partida para o desenvolvimento das entesites. Então, a definição é essa inflamação, né, do ponto de ligação no osso, do tendão, do ligamento ou da cápsula, e 30 a 50% dos pacientes com artrite psoriásica têm entesite. Células linfóides inatas do tipo 3 e os linfócitos gama-delta, eles são células presentes nas ênteses e sua ativação a partir de estresse mecânico podem estimular a produção de interleucina 17, que por sua vez aumenta o influxo de neutrófilo, que são células inflamatórias, e a produção de metaloproteinases, que são enzimas degradadoras da cartilagem e do tecido ósseo. Essa é só uma imagem para mostrar, né, esse complexo êntese sinóvia, e mostrando aqui então os desencadeadores desse processo, que são estresse mecânico ou uma função, né, da barreira alterada, ou mesmo a presença de infecções. Então, há, por esse motivo inicial, um aumento da produção de L23, que estimula as células linfóides inatas 3 e aquelas células T gama-delta, e elas, por sua vez, ativadas, elas produzem IL-17, o fator de necrose tumoral, que então passam a aumentar, passam a promover o influxo de neutrófilos, e o efeito dessa citocina sobre as células mesenquimais fazem com que haja então a liberação de metaloproteinases, aí também a ativação de células ósseas para neoformação óssea. A IL-22 também tem um papel importante nesse sentido, e na medida em que ela estimula então a neoformação óssea nesse local, e nós vamos ter então a formação dos sindesmófitos tão visíveis nas radiografias e característicos da artrite psoriásica e da espondiloartrite. No exame clínico do paciente, existem vários sítios onde nós temos êntese, então nós podemos procurar entesite em diversos locais. Para fim de estudos, foram desenvolvidos índices de entesite, né? Nós temos, então, vocês estão vendo vários deles, 3, com números diferentes de sítios mais pesquisados. Atualmente o que se usa bastante é o de Leeds, né, que é esse Leeds Enthesitis Index. Ele tem apenas 6 sítios, mas se o paciente tem queixa, nós temos que lembrar que existem outros pontos onde pode ocorrer a entesite. E em termos de tratamento, nós não vamos nos deter aqui, mas eu coloquei as imagens para vocês das recomendações mais atuais. Essas são as recomendações do EULAR, que é o Grupo Europeu para o tratamento da artrite psoriásica, que envolve sempre um diagnóstico precoce, e aqui eles dividem os pacientes que têm monooligoartrite e aqueles que têm poliartrite, e do outro lado aqueles que têm predominantemente entesite ou doença axial. Vejam que as abordagens terapêuticas em termos de fármacos são diferentes. Nas entesites e nas manifestações axiais, os sintéticos convencionais têm pouco efeito, então nós não utilizamos, por exemplo, metotrexato, leflunomida ou sulfasalazina, como nós fazemos no quadro periférico articular, nos quadros de entesite ou doença predominantemente axial. Nós precisamos atingir um alvo de tratamento
ao longo de 6 meses no máximo. Caso isso não aconteça, nós vamos mudando as fases e depois da tentativa dos anti-inflamatórios não hormonais, dos sintéticos convencionais, nós podemos utilizar então os medicamentos biológicos que envolvem o bloqueio do fator de necrose tumoral, ou da IL-17 ou da IL-12/23 e também os inibidores da JAK e o inibidor de fosfodiesterase. Tudo explicado nesse fluxograma, de acordo com a resposta do paciente e também características de comorbidades que devem ser consideradas. Aqui são as recomendações ASA-Zeular para o tratamento das espondiloartrites axiais, né, da mesma forma, são fases de tratamento. E aqui no acometimento axial, como também nas recomendações para artrite psoriásica com manifestação axial predominante, os anti-inflamatórios são a primeira droga de escolha para o tratamento desses pacientes, avaliando a resposta em 2 a 4 semanas, e caso não seja suficiente, pode-se seguir o tratamento segundo o fluxograma. Sempre lembrando que é necessário utilizar avaliação objetiva da resposta desses pacientes. Aqui nas espondiloartrites axiais, o EULAR recomenda o uso dos critérios dos índices ASDAS ou BASDAI. E ele dá até a terceira fase de possibilidade, onde você pode trocar o medicamento ou mesmo o mecanismo de ação, segundo a avaliação periódica e a constatação dos valores desses índices de atividade de doença. Queria agradecer a atenção de vocês e espero que tenham aproveitado e agradeço muito pela oportunidade de mostrar para vocês um pouquinho sobre as espondiloartrites. Muito obrigada.